Ai, uma maldade. Toda, né? Toda. Meu Deus. É espírito de É obreiro. mulher de Deus mesmo, viu? Glória a Deus. Gente, que bom a gente chegar e sentir a presença de Deus, né? Quantas vezes chega um visitante e diz assim, quando eu cheguei aqui, já senti a presença de Deus, né? E a gente vê que é verdade. Não importa, gente, a quantidade que esteja, importa né, a qualidade. A palavra diz que ele busca os verdadeiros adoradores. E que ele encontra aqui os verdadeiros adoradores. Porque a gente sente a presença do Senhor Jesus. É como uma pastora diz, o avivamento está em cada um de nós. Quando você se entrega a Ele, você busca verdadeiramente com o coração, você sente a presença e está o avivamento. Um dia você está no meio da multidão e não sentir a presença de Deus. E nós precisamos sentir a presença de Deus. Assim, eu estou impactada porque eu vim assim, meio não estimulada, mas todo mundo vinha assim na saúde, né? Quando eu vim assim, mas chega que Deus assim, vai renovando, vai fortalecendo, vai, né? Acendendo fogo, né? Acendendo fogo, porque na fogueira tem aquela brasinha ali e ele vai acendendo e a gente vai se renovando, vai se fortalecendo e aqui estou, para a glória do Senhor Jesus. Amém? A igreja quer brincar um pouquinho? Quero! Quer brincar um pouquinho? Eu já vi. Olha, Senhor, quando eu olhei e disse, meu Deus do céu, não tem ninguém para dar uma. Diz, Jesus. Então vamos brincar um pouquinho, né? Apesar de que aqui vai ser difícil não acertar, porque está tão fácil. As pessoas que estão aqui são pessoas que conhecem a palavra de Deus. Isso aqui está certo. A senhora vai me ajudando aí. Vamos brincar um pouquinho. A primeira pergunta é essa. Para quem foi dito estas palavras? É melhor obedecer do que sacrificar. Eu posso falar? Porque eu vou. Foi de Samuel para Saul. Foi? Samuel para Saul. Foi Eu Samuel para Saul. ia perguntar quem disse, mas você já respondeu, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Samuel, o profeta Samuel disse para Saul, né? Está em 1 Samuel 15, 22 e 23. A pastora vai distribuindo aí. Pronto, certo. Amém? Eu que acertei. Agora eu vou fazer uma pegadinha aqui. Quem traiu Jesus? Pedro, Barrabé ou Judas? Judas. Traiu como? Traiu como? Traiu negar, traiu entregar, traiu o quê? Porque Pedro também teve um negocinho. Não, mas quem traiu? Judas, porque Pedro negou. E Barrabás não fez nada, né? Barrabás. Só virou uma pegadinha, vamos lá. Barrabás nasceu. Foi. Não, eu falei primeiro. Agora vamos ver. Quem foi o sacerdote, sucessor de Arão? O filho dele. A família dele. Você sabe que era a família toda de sacerdote. Qual deles sucedeu? Porque teve dois que foi fulminado, né? Verdade. Ah, os filhos dele têm nome difícil, eu não sei não lembro. Eu só sei do que morreu. Só que morreu? Eu só sei o nome do que morreu. Imagine, né? Eles tinham nomes difíceis, eu não lembro não. Chuta já. Achei que pulou a Foi o língua. sacerdote, sucessor de Arão. Ah, será que é da referência que Kevin primeiro ganha? Poxa, eu gostei disso. Na referência que é o primeiro. Número 20. Janine daqui hoje. Número 20 quanto? 22. Então, partiram de Cádiz, os filhos de Israel, toda a congregação chegaram. 22 a 29. 20, 22 a 29? Ah, tá. Eleazar é seu filho e faz-o subir ao monte. Eleazar, então? Eleazar. Eleazar.
é um dos nomes mais feios. É até bonitinho. Ele é feio, não. Qual foi o soldado que foi morto quando tocou na Arca da Aliança, quando ela era transportada? Peraí, o nome na ponta da língua. Tá na língua que não sai, né? É, gente, dá um negócio assim. Agora essa aqui também. Ó, tá com Essa é pegadinha, é? Mais ou menos. Ai, Não é não. A senhora olhou diferente, tem pegadinha nessa daí. Olha, como era chamada a mulher que teve filho ressuscitado por Jesus quando estava no cortejo para o sepultamento? Viúva. O nome da mulher? O nome dela era Viúva. Mas era como era chamada? A Como chamava ela? Viúva. Menina, era chamada, não é o nome. Ah, tá. Ela não perguntou o nome, ela perguntou como era chamada. É porque eu sou uma mulher, eu gosto Ó, de bota a cabecinha para funcionar que... Ó, vou ficar calada agora. É. Já ganhou 3, já pode pedir música do Fantástico. Esse agora é fácil. Como é chamado o candelabro de 7 velas? Candelabro. Candelabro. Isso? Não? Minorá. Eu ia falar candelabro. Na verdade, não é minorar, é menorar. É isso mesmo. A polícia, né? Quem é hebraico, ele é, né? Menorar. Tem mais quantas perguntas? Ó, diáconos, tem que saber, viu? Eu não cheguei nesse curso ainda não. Cheguei não. Deixa pra depois. Mas nós temos uma Bíblia ambulante aí. E Ah, pode mas ajudar, você né? respondeu, Mas tá? Edmilson, O texto. tá vindo aí. Mas você não vai ganhar o Você seu. respondeu. Agora essa aqui, vê se vocês prestem atenção a essa. Qual foi a Maria que ungiu os pés de Jesus? Aqui Que ungiu. Aqui. Hã? Filha de Marta. A irmã de Marta? É Maria de Betânia. Maria de Betânia. Na verdade, o nome dela é Maria, né? Que era irmã de Lázaro, né? Betânia, porque ela era da cidade de Betânia. Já marquei essa habilidade. Ah, Zóio que falou primeiro. Falou e tossiu, a gente fica irreconhecível das atitudes. Falta 2. João 2, 3, viu? Aí, pra abrir? Fica muito pouca gente. Qual profeta que multiplicou o azeite e a farinha? Não. Eliseu. A farinha. Olha, que multiplicou o azeite e a farinha. Não. Eliseu multiplicou o azeite. E Eliseu multiplicou o azeite e a farinha. Ele foi, a urso foi dobrada mesmo, entendeu? Foi azeite e farinha. A senhora falou João 2, 3? Falei o quê? Eu achei que tinha ouvido a senhora ter Eu ia repetido. dar a opção, mas ele já falou. Agora? Está em primeiro mês, né? Isso? Ah, sim. Agora eu quero ver quem vai acertar essa. Quero ver quem vai acertar essa. Qual foi as 10 pragas que atingiu o Egito? A senhora quer as 10? A lista das 10? Não vai dizendo assim, dando forma de ser. Sangue. Gafanhoto. Gafanhoto. Rio de tumores. Tumores. Morte do primogênito. Ela falou, não. Tá faltando quantas aí? Falta uma? Vamos lá. Sangue. A morte dos animais também foi. Pronto, fechou. Aí. Tem que distribuir agora pra todo mundo. Agora lá, quem ganhou? A equipe daqui ganhou. Todo mundo aqui ganhou. Então todo mundo aqui ganhou. Exatamente. Bicho, pode comer um só, tem que ser 2. Esse aqui precisa de um par. Pode? Meu bicho precisa de um par. Um amiguinho. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, né, por essa brincadeira gostosa. Ai,
bom. É bom quando tem o olho, é bom quando tem esse osso. E a gente aí tem a fazer mais. O que sobrou, o que ficou, não sobrou não, o que ficou aqui, deu para todos os outros que não ganhou. Glória a Deus, né? Deu para todo mundo. Deu para todo mundo. Deu para todo mundo? Deus é bom. Mesmo. Não fica menina, não, pastora? Não. Então, para devolver o seu. Todo mundo ganhou, não foi? Ficou alguém sem ganhar? Não, ficou eu todo mês. Oh. Mas não ficou não, acho que todo mundo. Todo mundo ganhou. Glória a Deus, né? Que Deus continue nos abençoando. Amém. E a gente pode fazer essa brincadeirinha sempre, porque a gente É gostoso, é gostoso. E a gente E aprende. memória, A gente tinha aprende, memória, né? a gente lembra de coisas. Porque a gente sabe, mas na hora que pergunta, Olha isso aqui. sou Tá na ponta da língua. E do nervosismo. Igual dirigir, não pode tirar a carteira, que ele está do lado muito. Nem me fale. Não sei se está doido. Hoje nós vamos falar assim, entender, né? Então nós vamos estar estudando de qualquer forma, entender, né? E o tempo de hoje foi chamado de Jesus. Chamado de Jesus, né? Então Jesus nos chamou para quê, né? Mas vamos falar um pouquinho antes do que foi profetizado neste ano de 2024, que é o reparo e o resgate. Então o Senhor nos chamou para estarmos primeiro reparando em nós aquilo que precisa ser reparado. É como nós estivéssemos assim, fechando as brechas, né? Tapando todas as brechas, para que nós possamos ser resgatados pelo Senhor. Porque Ele nos chamou, Ele nos resgatou, na verdade pelo sangue dele. Mas nós precisamos a cada minuto, não é cada dia não, a cada minuto, a cada segundo, para fazer esse reparo em nós, para que não venhamos perder esse resgate, para que venha prevalecer. Porque o resgate assim, né? Quando a gente tem uma notícia na televisão que alguém foi resgatado, a pessoa lá que resgatou fica lá, né? Cobrando, né? E os familiares ficam lutando aqui para poder conseguir, né? Então é isso, então a gente tem que estar reparando em nós, aquilo que falta em nós. Perguntar ao Senhor, né? Mas como o salmista Davi, ele fala, né? Sonda-me, Senhor, e vê se é em mim algum caminho mau. Então a gente tem que estar pedindo ao Senhor para estar nos sondando, para que a gente possa estar reparando, né? O Espírito Santo é que traz a lembrança, traz a consciência do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente possa, né, estar reparando em nós aquilo que precisa ser reparado, para que o resgate seja feito. Né? Aí eu fui ver, Edmundo até falou domingo, mas a gente nem sempre tem as mesmas pessoas, e as palavras também não são as mesmas. Não é isso? Então, ele falou, reparo, o que é reparo? É uma ação de reparar ou consertar algo. Quando ele vai fazer um reparo, a gente vai consertar algo. Então, todo tempo nós precisamos desse conserto de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter consciência de que nós somos pecadores, de que nós somos seres humanos, estamos vivendo num ambiente corruptível, que nós precisamos estar reparando todo o tempo as nossas atitudes, os nossos pensamentos, é danado, né? Nossos pensamentos, né? Para que o nosso coração esteja cada dia mais sendo moldado conforme a vontade de Deus. Amém? Resgate, salvamento. Nós fomos resgatados, mas nós precisamos manter esse salvamento. Né? O Senhor ele não quer perder nenhum das vidas que Ele já resgatou. Então é um ato ou efeito de resgatar, trazer de volta. Né? A gente quando há um incêndio, o bombeiro ele vai lá salvar aquela pessoa, ele vai resgatar aquela pessoa, né? E mas tem esse resgate que eu falei antes, que é alguém que foi sequestrado e vai ser resgatado conforme o pagamento imediato, conforme a quantia que foi determinada. Não é, eu dou isso e você traz de volta. Não, tem uma quantia determinada. E o que é o resgate na Bíblia? Eu fui ver isso. O que é o resgate na Bíblia? É a redenção por meio de Jesus Cristo. Nós temos o cancelamento da dívida que nós temos do nosso pecado por Jesus. Jesus, através do sangue dele, ele cancela
redenção é o cancelamento da dívida, da nossa dívida. Que dívida é essa? Do pecado. Do pecado que nós nascemos com ele. Né? Ele, quando nós vamos para ele nos resgata daquilo aí, desse pecado. Mas nós estamos aqui cometendo todo dia pecado. Por isso nós precisamos fazer esse reparo, para que ele continue nos resgatando do pecado ou da morte, que é a morte eterna no pecado. Quem sabe que a vida é eterna o tempo todo, mas a morte eterna é a morte no pecado, aquela que você vai morrer, para Deus vai ficar afastado totalmente do Senhor. E aí eu fui ver que redenção, porque aqui diz que o resgate é a redenção por meio de Jesus. E o que é redenção? Redenção é o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. É quando ele nos resgatou. Né? Você vê que as palavras elas são as mesmas, mas são sinônimos. É a proteção que nos livra de situação difícil. O Senhor está nos livrando sempre de situação difícil. Quando nós viemos da nossa casa para cá, Ele já mandou os anjos dele acampar ao nosso redor, deu ordem para que esteja nos protegendo, para que nós sejamos resgatados por Ele, não pelo inimigo. Porque o inimigo também quer nos resgatar, mas ele não pagou nada. Mas Jesus pagou com sangue. Né? Aquele sangue que para nós, não custou nada, mas para ele foi, né? Foi o preço. E não tem o que pague. Não tem o que pague que ele fez por nós. Embora seja de graça, uma graça merecida, porque nós não merecíamos nada, mas ele nos resgatou. Glória a Deus. Amém? Ele nos redimiu por amor dele mesmo. Aí Efésios 1,17 ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer, do favor imerecido, do favor que nós não merecíamos. Efésios 1,7. Marcos também ele fala, Marcos 10,45 ele diz, que fala também de resgate. Pois o próprio Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, né? Veio para ser servido e não para servir, e dar sua vida em resgate por mim. Ele veio para dar a vida dele em resgate. E aí a gente vê, né? O que foi isso de Deus, a revelação que isso recebeu também, né? Do reparo, do resgate. Falando que o próprio Deus, ele veio para, né? Para dar vida em resgate, dar a vida a mim, a você, a vida eterna, em resgate, pelo sangue que foi derramado. E aí João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu unigênito, ele não tinha outro, o seu único filho, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é amor, isso é resgate, né? Isso é graça imerecida, que nós não merecíamos, mas ele, né? O próprio Deus deu e o próprio Jesus se colocou para isso, né? Se prontificou, ele não negou, ele não desistiu. E às vezes a gente desiste por qualquer coisa, a gente desiste porque o irmão não veio para a igreja está vazia, não vou naquela igreja, não tem, né? Não tem fogo. Ah, Jesus. Traz a lenha, que aqui a gente faz fogo. Mas cadê a lenha que uma fogueira? Mas é isso mesmo, cadê a lenha que uma fogueira? É cada gravetinho, nós somos essa lenha. Nós somos cada madeirinha e juntos vamos formar uma fogueira e o fogo vai subir. Amém. Amém? Como eu falei, Tem sido, né? Tem sido. Deus assim, né? Ele tem assim, nos agraciado. Nós não merecemos nada, mas ele nos agracia, né? Tá aí para vocês. A minha presença tá aí. Então aproveite. Não deixe seu pensamento fugir para outro lugar, para outra coisa. Sinta a presença dele, porque às vezes a gente não sente porque o pensamento voa. A gente vai
Isso aí. Amém, igreja? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, 13. Olha o que o Senhor nos fala para o chamado. Romanos 10, 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão aquele que nada ouviu? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Amém? Amém. Deu para entender a leitura? Quer ler novamente? Tu quer? Deu para entender. Hã? Deu para entender, né? Então o Senhor está nos dizendo aqui, o tema seria o chamado. Como o Senhor está nos chamando para fazer esse trabalho. Porque a palavra está dizendo: como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Como é que eles vão chegar aqui à igreja se nós que somos crentes, nós que somos IBCA, São Gonçalo, não vamos ao campo buscar? Então esse trabalho é nosso. Ele nos resgatou para a salvação, mas também ele nos deu a missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas como, né? Ele disse que, mas se você não vai, vamos voltar aqui no texto. Né? Se você não vai, aí ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que vai invocar aquele que não conhece o Senhor? Aquele que não conhece, aquele que está na rua aí, ele conhece, ele diz que é filho de Deus, que ama a Deus, mas ele não conhece o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Ele não conhece, ele conhece muitos deuses, mas o verdadeiro Deus, aquele que é soberano, aquele que é eterno, aquele que resgata com o seu sangue, ele não conhece. Aí a palavra diz: como porém invocarão aqueles que não creram? Por que eles não creram? Porque ele não ouviu falar. Eles não conhecem. Como é que eu vou crer numa coisa que eu nunca ouvi falar? É isso? E como crerão naquele que nada ouviram? Por que ele não ouviu? Porque ninguém chegou até ele para falar. Então nós precisamos, como crente, fazer isso, evangelizar, buscar outras vidas, resgatar, tirar lá das drogas, tirar da prostituição, tirar até da pobreza, né? Porque eles precisam conhecer o Deus verdadeiro, porque eles estão ali servindo, sendo escravos de Satanás. E às vezes a gente está acomodado, quer que o outro vá, mas a gente não vai, a gente até mesmo, né, no nosso caminhada ali, a gente não faz isso. Tem vergonha, vergonha de quê? Vergonha de quê? Se aquelas mulheres da morte que a nossa batalha desfila aí, não tem vergonha. E a gente tem vergonha até de carregar a Bíblia. E aí está dizendo assim, né? Como crer se nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí ele fala para nós, né? E como vocês vão pregar se vocês não vão? A seara está aí. Os campos já estão o quê? Campos. Jesus está voltando. Amém. E ele diz assim, né? Ele nos dá assim uma palavra de força. Quão formosos são os pés que anunciam as boas. Isso para dar um ânimo, né? Quão formoso é quando você vai, né? Para levar a boa palavra. E que a boa palavra qual é? A boa nova. Qual é a boa nova? O Evangelho de Jesus. Então ele está nos chamando para isso. E aí a gente vai ver quando eles
Jesus, ele não chama, deixa de qualquer jeito, não. Ele orienta. Mateus 4:18. Olha, a vocação, o chamado. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse: Vinde, pois, a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, Jesus, quando ele chama com uma opção, com um propósito. Esse chamado aqui não foi só para Pedro e André. Nós, hoje, no nosso tempo, ele está nos chamando. Ele nos resgatou com uma missão, com um propósito. Qual é o propósito? Ide e pregar o Evangelho, porque eu te farei pescadores de homens. Então, para a gente ser esse pescador de homem, a gente precisa sair ao campo e pregar o Evangelho. Porque ele nos chamou para sermos pescadores de homem. Aí aqui diz: então deixaram imediatamente as suas redes e o seguiam. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e saíram e o seguiram. Então aqui houve um chamado. Esse chamado também é feito hoje para nós. Às vezes a gente diz assim: mas eu estou na igreja, eu sou salvo, eu vou para o céu, e aí a gente se acomoda. Esquece que há uma missão dada por Deus para nós, que é ir e pregar o Evangelho, é fazer discípulos. E nós somos, nós vamos fazer discípulos, porque se nós hoje somos discípulos de Jesus, porque alguém fez isso, alguém pregou para a gente, alguém fez o papel de Pedro, de João, de Tiago, indo e pregar o Evangelho, e chegou até nós. Se eles não fizessem, talvez nós também não estaríamos hoje, aqui. Nós talvez não fôssemos resgatados, porque nós não conheceríamos, e nós também não estaríamos crendo, porque nós também não tínhamos ouvido falar. Mas eles fizeram. Depois dele vieram outros, e chegaram até nós. E nós louvamos a Deus pela vida dessas pessoas, porque nós estamos aqui. Aleluia! Glória a Deus! Mas o Senhor é bom demais. Amém? Ele chamou 12, ele deu instrução. Ele não exige muito, não. Aí a gente vai agora. Mateus 10. É só ir à frente um pouquinho. Mateus 10. 10:6. Olha o que ele diz. Mateus 10:6. Todos acharam? Glória a Deus, Jesus é bom. Olha a instrução que ele dá. Ele diz que ele chamou para ser pescadores de homens. E ele dá a instrução. E aí no 6 ele diz, por até começar, esses 12 ouviram Jesus dando-lhe a seguinte instrução: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis na cidade de Samaria. Olha a instrução que ele dá. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Diz alguma coisa para a gente? Diz alguma coisa para a gente? Porque às vezes, meu irmão, a gente está querendo buscar os que estão lá fora, mas aqueles que estão aqui que saíram, a gente não sabe o que estão da vida deles, Nem todos estão no Evangelho. E aqui o Senhor, quando Ele dá ordem, Ele está dizendo isso, Mas
A preferência, olha. De preferência. No meu casinho, gente. A minha é, Almeida. Procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você é casa de Israel? Amém. Tem ovelha perdida aqui? Sim. Então, é o chamado. É o chamado. É aquilo que Ele está nos chamando nessa manhã. Já tem chamado sempre, né? Você se considera discípulo? Sim. Ou seguidor? Sou discípulo e seguidor. Porque tem muitos que eram seguidores, mas não são tornados de discípulos. Ele diz, você me segue pelo... Não é o pão a palavra, não é o pão físico mesmo, né? Mas nós somos discípulos. Escolhido, resgatado, lavado, purificado. Nós somos esses discípulos. Mas ele nos deu uma orientação. E Ele tem um propósito nas nossas vidas, né? Fazer outros discípulos. Sede pescadores de homens. Ide e pregai o Evangelho. De preferência aos da casa de Israel. Então, essa é uma instrução que o Senhor está nos dando nessa manhã. E a gente sabe que aqui tem muita igreja vazia, irmão. Precisando ir ao campo, sim, mas precisamos também buscar aqueles que não vêm. Porque às vezes, agora de manhã, às vezes a desculpa é tão boa. Mas se nós estivéssemos ligados, irmão, um do outro, você vai, estou vendo você ser um pouquinho, né? Embora, irmão. Porque a gente está falando até isso. É como a professora falou, né? A gente tem que estar um animando o outro. Porque às vezes não tem um hoje eu não estou na escala, não sei ali, não. Não é isso? Mas você não está aqui por causa de escala. Você está aqui para adorar o Senhor. E às vezes a gente não estou na escala, não vou não. Ou você é adorador, quando está na escala, quando você está na escala, você está cumprindo, né, uma ordem de trabalho. Mas você precisa vir adorar. Você precisa se colocar diante dele como adorador. Ele precisa ver em mim e em nós aquele adorador que ele busca. Não precisa ser de escala. E a gente vê muito isso aqui, até aqui. Principalmente aqui na igreja. Eu não vou não, porque eu não estou na escala. Misericórdia, gente. Imagine se o culto só fosse acontecer com os obreiros que tivessem da escala. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento. Então o Senhor está falando, olha, eu vou contar uma coisa para você. Quando a pastora me falou que eu ia trazer a palavra, ela está feliz para você. Aí eu comecei a estudar, isso é outra coisa. Eu não perdi minha noite não, porque a gente ganha com o Senhor Jesus. Até ontem não era essa palavra. Até ontem. Porque aí de tarde eu fiquei para. Eu vou rever, para organizar. Eu tenho essa mania perfeccionista, né? Traumática. Disciplina. Aí, quando eu fui começar a ler, o Senhor me trouxe isso aqui. O Senhor, e lá eu tenho que dar tempo, porque é muita zoada. Agora está difícil para mim, porque você gosta de carnaval, todo dia tem banda. No dia sábado passado, esse sábado, eu estava dormindo, nós temos que também. E aí eu disse, vamos melhorar, eu vou. Aí eu disse, mas outro hora eu sentei, aí eu fiquei estudando, estudando diante das horas. Mas o Senhor me deu isso. Me deu isso não, né? A palavra me deu não é isso. Deus me deu essa revelação. E mudou totalmente. Aí até as perguntas que eu fiz agora, foi dando um estudo, foi trazendo, entendeu? Você vê que Deus, Ele quer falar isso para a igreja. Como o pastor Luiz sempre disse, né? Não existe coincidência. Né? No reino de Deus não existe coincidência. Nessa palavra veio, se Ele mudou dessa maneira, eu não tenho nem a habilidade de estar falando o que eu estou falando aqui, para discernir, né, com mais detalhes, aquela coisa toda. Mas dentro da minha pequenez, é o que o Senhor está falando. Ele está falando, e ele foi muito simples também. Ele chamou
o discípulo dele desmaia ali, mas, né, de preferência, os da casa de Israel. Ele não fez muito preparativo não aqui, porque o Senhor é simples. E Ele quer que sejamos simples. Sabe? Nós que ficamos buscando a mão dele para fazer as coisas. Mas o nosso Deus, Ele é simples. E na minha simplicidade, eu hoje para falar isso. E o que é de Deus, porque Ele não estava, não era estar tudo lá em casa. Amém? Então o Senhor está mesmo querendo nos despertar, nos chamar. Existe um chamado? Existe. Mas existe um propósito desse chamado. Não é só para salvação. Porque não é só você ser salvo. Ele quer salvar todos, porque Ele veio para todos. Embora nem todos aceitaram. Mas aqueles que não aceitaram, eles não vão deixar de ser salvos porque não ouviram. Então, eles não vão ser salvos porque eles rejeitaram a palavra. É diferente daqueles que não ouviram. Né? Porque aqueles que não ouviram talvez seja até salvo, porque Deus é misericordioso. Eles não tiveram oportunidade e Ele não considera o tempo da ignorância, não é isso? Mas aqueles que ouviram e rejeitaram é outra coisa. E aqueles que conheceram e não falaram? Ele disse que aquele que mais dá, mais será cobrado. Não é isso, gente? Então, às vezes a gente não se importa. Ele não se importa. Eu não gosto de ficar aqui. Eu gosto de estar aqui. É o Senhor mesmo. Mas, né, às vezes a gente pensa que está em destaque no público ou alguma coisa. É importante para o Senhor, mas não é importante para o Senhor. O importante para o Senhor é ir e pregar o Evangelho, porque é isso que Ele quer. Ele quer que vidas sejam salvas. Ele não quer que o outro vá para, né, para o fogo eterno, para estar lá rangendo os dedos. Não é isso. Porque a gente sabe que o final é esse para aqueles que não aceitaram. Mas aqueles que não aceitaram, ouviram. Ouve quem pregou, ouve. Mas nós não podemos falar isso hoje, porque nós não estamos fazendo. Nós estamos cá no versículo de. Qual foi que nós lemos? O último, Mateus 10:6. Não, de Romanos 10:13, né? 10:13. Né? 15, né? Porque todos os que invocaram, eles não invocaram porque eles não ouviram. Aí ele diz, como porém invocar aqueles em que não ouviram? E como que não creram? Como crerão, né? Não é isso? Se não há quem pregue. Mas será que não há quem pregue? É pastor? Precisa ser pastor. É conhecedor da palavra. E não precisa ser muita coisa não. Aquilo que você conheceu, aquilo que lhe libertou. Né? A palavra que lhe tocou. Porque ele diz assim, né? Ele não outra coisa que eu vou falar aqui que está me passando. E ele disse ainda, ir de pregar o evangelho e dizer, né? O Senhor está voltando. Vou ver meditar isso aqui, viu? Porque tem essa palavra. E Mateus 2,7 fala o reino dos céus está próximo. É isso, né? Mateus 10:7. Pregar e dizer o reino dos céus está próximo. Então, ele exige muita coisa? Não. Ele fantasiou muito? Não. Não fale isso. Deus está voltando. O reino de Deus está próximo. Mas com tanto que pregue. Não precisa discorrer a Bíblia toda de gente da Apocalipse, fazer aquela fantasia, falar que é isso, que é aquilo, né? Os nomes. Não precisa. É só pregar o Evangelho. E qual é? O que você vai pregar? O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente diz aqui, deixa eu ver se não estou agora. Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5? Olha o que ele diz aqui, Mateus 5.
13. Ele fala assim, vocês acharam? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então o Senhor está nos comparando ao quê? Ao sal. Mas o sal da terra, aquele sal que dá sabor. Ele diz, se você for insípido, se você não tiver sabor, não tiver utilidade, de nada serve. Então você é um sal sem utilidade? Não. Ninguém quer ser esse sal sem utilidade. Não é isso? Então você, para ser utilidade, você tem que fazer aquilo que ele está lhe ordenando. E de pregar o Evangelho. E aí a gente segue. Ele diz, vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina e todos os que se encontram na casa. Né? Então, se você é luz, você vai iluminar. Né? Nós estamos aqui para iluminar. É a nossa luz, aí você vai andar com a lanterna do celular na cara das pessoas, é isso? Não. Você vai levar a luz. Qual é a luz que você leva? Jesus. Deus. Porque Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Não é isso? Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é a luz do mundo. E Ele nos compara também a essa luz. Por quê? Porque nós temos a luz dele. A luz não é própria nossa, a luz é dele. Aonde nós chegarmos, nós temos que brilhar a luz de Deus. É isso? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada no monte. Você é uma cidade edificada. Nós somos edificados na palavra de Deus. Não é isso que nós estamos aprendendo aqui? Nós somos edificados na palavra de Deus. E essa cidade que você, né? A gente não vai galgando a estatura do varão perfeito, né? Nós não sabemos ainda que a altura está esse edifício, mas nós estamos, né, buscando crescer, então, para se formar uma cidade. Né? Aí a gente não vai esconder debaixo do monte. A luz não pode estar escondida, ela está no alqueire, presa, num lugar mais alto, para clarear todo o ambiente. E nós, quando chegamos no ambiente, nós temos que, né, ser essa luz, clarear, trazer essa luz, que é a palavra de Deus. E aí nós vamos também exalar o perfume dele. É isso? E aí no 16 ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Aleluia. Para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Então a luz não é minha. Aí eu posso ser comparada à luz que Jesus? Posso, porque ele está dizendo aqui, ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. E ele está dizendo, e brilhe a vossa luz. Então ele está dizendo que você, ó, a luz apagada não é luz. É uma lâmpada. Ela só passa a ser luz quando está acesa. Então você vê, né? Clareando. Então nós somos essa luz. Nós não precisamos, nós não temos que ser a simples lâmpada. De nós, essa lâmpada tem que emanar a luz. Por isso ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, mas vai brilhar como? Com o que eu vou falar. Né? A palavra do Senhor diz que a boca fala que o coração está cheio. O que é que nosso coração deve estar cheio? A palavra de Deus. Aonde quer que eu vá, eu tenho que mostrar, não é que eu vou me exibir, mas as pessoas têm que perceber que eu sou crente, que eu conheço a palavra de Deus. Eu não sou igual a todos, que há uma diferença ali. Nós somos semelhantes em aparência, mas nosso comportamento é outro, nossa maneira de ser é outro, nosso caráter de Cristo. Então não temos a caráter do homem normal, nós temos caráter de Cristo. Com isso essa luz tem que brilhar em nós. O próprio Jesus está dizendo, porque quando essa luz brilhar em nós, vai ser glorificado o nome do Pai que está no céu. Porque a glória não é minha, mas a glória é de Deus. Ai, Jesus.
Glória a Deus. Vamos ver Mateus 10, agora vamos ver os 10. Mateus 10. Né? 10. Eu já falei, né? Mais de preferência pregar o Evangelho, as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Mas aqui, quando a gente está falando da luz do mundo, e a palavra